Olá, aqui é o Rafa das Metáforas Personalizadas e nessa série de vídeos estou compartilhando aprendizados da PNL para melhorar a nossa comunicação. São padrões de linguagem que foram modelados a partir de grandes especialistas na área e identificaram padrões de omissão, distorção e generalização das informações. No vídeo 1, eu trouxe o pressuposto da PNL que diz que o mapa não é o território. Portanto, a linguagem que utilizamos para representar uma experiência não é real quanto a experiência real o é. Falei também sobre 3 problemas que existem quando existe uma confusão entre palavras e as experiências. Resumidamente, a linguagem deleta, distorce e generaliza a experiência. Falei um pouco também sobre o metamodelo de linguagem, apresentei o conceito de pesquisa transderivacional e também falei sobre perguntas abertas e perguntas fechadas com alguns exemplos. Se você não assistiu o vídeo 1, eu recomendo fortemente que assista, porque ele é base para que você possa entender os conteúdos desse vídeo aqui agora. Certo? Dito isso, vamos para os conteúdos de hoje. Eu vou abrir aqui o nosso bloco de notas, de anotações. Isso, e já vou inserir aqui intensivão da PNL com metáforas, dia 2, segundo dia de intensivão. Hoje a gente vai falar a respeito do metamodelo de linguagem. Então eu já vou colocar aqui metamodelo de linguagem. Isso, metamodelo de linguagem, que é uma ferramenta desenvolvida por John Grinder e Richard Bandler a partir da modelagem das habilidades linguísticas de Virginia Satir e Fritz Perls. As pesquisas que deram base para a criação dessa ferramenta, né, foram publicadas no livro A Estrutura da Magia, em 1975. Então, já vou deixar aqui como sugestão de leitura A Estrutura da Magia, de 1975, escrito por Richard Bandler e John Grinder, os nossos queridos criadores da PNL, né? Então, como eu disse no vídeo anterior, o ser humano se comunica por meio de palavras, deletando, distorcendo e generalizando a estrutura profunda da experiência para criar um padrão de linguagem mais superficial, como na metáfora do iceberg. A maior parte do iceberg está submersa, né? E a gente só vê uma pequena parte. Da mesma maneira, funciona a nossa linguagem através dessas experiências que a gente vive. Então, o que a gente consegue perceber através da linguagem é só a parte de cima do iceberg. E o que acontece realmente está na experiência profunda, que são aqueles inputs que a gente recebeu na experiência real, quando ela aconteceu, né? Então vamos lá. As perguntas de metamodelo, elas vão fazer uma espécie de engenharia reversa da linguagem. E através desses padrões, desse modelo de linguagem, né, desse modelo de perguntas, a gente é capaz de trabalhar essa estrutura superficial para ter ideias da estrutura profunda de pensamento. Então, assim, do que está por trás dessa comunicação, né? Então, para simplificar, eu vou responder a uma pergunta, que é: o que o metamodelo faz? Então, o metamodelo, ele coleta informações. O metamodelo coleta informações. Como? No discurso existem várias informações que foram omitidas. Pode acontecer de serem omitidas em uma comunicação, nessa estrutura superficial, né? Então, com as perguntas de metamodelo, a gente pode recuperar essas informações, né? Coletar essas informações. Segunda coisa que o metamodelo faz, ele esclarece significados. Então, quando o metamodelo ele oferece, né, uma estrutura sistemática de perguntas, ele fornece essa possibilidade de construção desses significados, né? de entender o significado, de esclarecimento, né? desses significados
do que a pessoa está tentando te explicar, do que a comunicação está tentando te passar. Então, o metamodelo também esclarece significados através das perguntas. Então, o metamodelo também identifica limites. Esses limites, eles testam as regras de generalização que são feitas durante os pensamentos. Então, é possível perceber que a gente acaba se limitando onde a gente poderia ser mais livre. Então, na generalização, quando eu falo, por exemplo, que eu nunca vou conseguir fazer isso, isso é uma generalização que te limita, que não te dá a possibilidade de obter recursos, de identificar recursos que vão te levar até aquele objetivo que talvez você tenha. Então, essa generalização, de certa forma, ela te limita. Então, o metamodelo consegue identificar esses limites e dessa forma a gente consegue, né, promover grandes mudanças. Então, o metamodelo também oferece mais escolhas. Ele oferece mais escolhas quando ele revela esses limites, né, da linguagem e do pensamento. E, sobretudo, quando existem distorções onde esses limites gerados por essas distorções e generalizações, eles acabam limitando o nosso pensamento preciso que gera a nossa ação. Então, ele limita essa capacidade de a gente enxergar, visualizar um recurso e criar novas possibilidades, né? Então, quando você desbloqueia esses padrões, você consegue oferecer mais escolhas para as pessoas, né? Então, o metamodelo ele não fornece uma resposta certa, mas ele proporciona expandir as fronteiras que você tem. Então, quando você deixa de generalizar, quando você deixa de omitir algumas informações no discurso, e esse discurso, lembrando que ele pode ser interno ou pode ser externo, pode ser com você mesmo nos diálogos internos ou com outras pessoas, quando você está ajudando outras pessoas, né? Então você consegue expandir essas fronteiras e ter mais escolhas, né? Mais opções de escolhas. Então existem no total, foram modelados, né, 13 padrões de metamodelo que são divididos em 3 categorias e a gente vai passar por cada uma delas agora. As categorias são as deleções ou omissões, né? As generalizações e as distorções. E eu fiz um resumo para a gente poder passar por cada um dessas categorias e desses padrões e consiga entender tudo de maneira mais clara com exemplos. Então vamos lá. Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil. Beleza. Então eu vou escrever aqui, ó, são 13 padrões de metamodelo de linguagem, dividido em 3 categorias, certo? Então, as categorias, 13 padrões de metamodelo de linguagem. Primeira categoria são as deleções ou omissões. Então, o primeiro padrão que a gente tem é a deleção simples. Na deleção simples é quando falta alguma informação. Então, no exemplo, a gente vai ter, por exemplo, isso é importante. Isso é importante, não diz pra gente o que é importante, né? Então, fica faltando informação. Então, para a gente recuperar essa informação omitida, a gente tem que fazer perguntas abertas. Então, a gente poderia perguntar o que exatamente é importante. Essa seria uma pergunta para recuperar essa informação que está faltando nessa sentença, nessa comunicação, né? O segundo padrão é o índice referencial não especificado. Então, algo aconteceu, mas não está claro quem fez ou quem foi afetado por aquilo que aconteceu. Então, um exemplo seria erros foram cometidos. Então, está faltando informação. Para recuperar essa informação, né,
de quem cometeu o erro, o que aconteceu, a gente pode fazer a seguinte pergunta: quem fez o que a quem? Ou também poderia perguntar exatamente que erros foram cometidos. Essa seria uma boa forma também. Ainda poderia acrescentar: e por quem? Exatamente que erros foram cometidos e por quem. Essa seria uma forma da gente recuperar esse índice referencial que não foi especificado. O próximo padrão de linguagem é o verbo não especificado. O verbo não especificado, ele diz para a gente que alguma coisa foi feita, mas não está claro como que foi feito, como que foi o processo dessa ação, né? Então, para a gente exemplificar, poderia dar um exemplo aqui. Eu falhei. Falhei. Isso você não fala como que aconteceu esse processo de falhar, né? Então, a gente precisa perguntar e descobrir exatamente como que a ação foi realizada. E para isso a gente pode perguntar, né? Exatamente como você falhou. Exatamente como você falhou. Próximo padrão de linguagem seria a comparação. Uma comparação é quando você compara uma coisa com a outra, mas isso pode talvez não estar muito claro, né? Então, por exemplo, quando você compara uma coisa sem uma base de comparação, sem uma referência, né, que vai te dar noção disso. Então, por exemplo, eu fiz aquilo muito mal. Então, aqui você está omitindo, né, essa questão de comparação, esse comparativo, de comparado a quê. Então, para você descobrir essa base de comparação, para que você possa entender como que a pessoa está construindo essa percepção de que aquilo não foi feito muito bem, muito mal, você pode perguntar mal comparado a quê? Então você está comparando a quê? Isso que você não fez, né, da melhor maneira possível, você fez de maneira errada, você fez de uma maneira que não foi legal. Então, esse seria o padrão de comparação. A gente tem também o julgamento. Julgamento é quando algo está sendo julgado, mas não está claro quem está fazendo o julgamento e a qual padrão que está sendo usado para julgar, né? Então, vamos ao exemplo que é mais fácil de observar. Então, obviamente, isso não é bom o suficiente. Obviamente, isso não é bom o suficiente. Então, é um julgamento, mas a gente não está claro, né, quem que está fazendo esse julgamento e com que padrão. Então, para a gente descobrir, né, essas informações, a gente pode perguntar: quem disse isso? Quem disse que isso, né, que isso não é bom o suficiente e com base em qual padrão? Qual padrão? E com isso você vai recuperar essas informações. Esses, gente, são os padrões de deleção ou omissão. Então, deleção simples, índice referencial não especificado, verbo não especificado, comparação e julgamento. Essas são as deleções. A segunda categoria são as generalizações. As generalizações possuem os padrões de linguagem que a gente vai passar por cada um. Então, a gente tem primeiro os universais, também conhecido como generalizações, mas aqui a gente vai chamar de universal para ficar mais fácil de separar e de entender.
Então, palavras como nunca, todo mundo, ninguém, são usadas como se não houvesse exceções. E isso faz com que as coisas fiquem generalizadas e não são entendidas da melhor forma. Pode te limitar, né? Como eu falei lá no início. Então, um exemplo sempre tenho razão. Sempre tenho razão é um padrão de generalização. Então, para você poder recuperar essas informações, né, e entender, né, evitar essa generalização, você pode, uma das maneiras seria exagerar. Exagere. Você pode exagerar. E aí, para você exagerar, você pode responder assim: sim, você sempre tem razão. Sempre tem razão. Você jamais cometeu um erro. Nunca em toda a sua vida. Então você sempre tem razão. Você jamais cometeu erro. Nunca em toda a sua vida. Então você aumenta, né? Exagera aquela generalização, né? Aquele universal ali, para que a pessoa possa perceber isso, né? Você pode também isolar o universal, que seria perguntar, reforçar, né? Sempre, né, com um tom de voz mais forte, mais potente, assim, né? Para que a pessoa possa perceber essa diferença e se ligar que esse sempre, né? Que é algo que sempre acontece, nunca, que aí a pessoa vai buscar entender o que está faltando aí nessa informação e ela pode responder de uma maneira melhor. E você pode também dar um exemplo contrário. Você pode dar um exemplo contrário, que seria, né? Já houve uma ocasião em que você tenha cometido um erro? Fazer essa pergunta, né? Pedir um exemplo contrário. E ela se lembrando dessa situação, ela mesma já vai estar desfazendo aquela generalização inicial que ela fez. Tá certo? O próximo padrão são os operadores modais, que são 2. Então a gente vai começar primeiro pelo operador modal de necessidade. Então o operador de modal de necessidade, eles funcionam com palavras como não deveria, deve, não deve, implicam em regras necessárias, né? Então um exemplo seria você não deveria achar que isso é difícil. Então, assim, você não deveria achar que isso é difícil. Implica uma regra, né, que você não deve fazer isso, você não deve fazer. Então, define, né, acaba definindo consequências imaginadas, coisas que você imaginou. Então, para a gente recuperar isso, né, evitar essas consequências imaginadas, a gente poderia perguntar, né, o que aconteceria se eu achasse difícil? Você evita essas consequências imaginadas. Então, você pode também desafiar a regra, né, para também evitar essa regra que talvez não seja uma regra necessariamente. Para isso, você pode desafiar essa regra. Então, seria, né, por que não? Pode ser que eu ache que é difícil. Nesse caso aqui, eu gosto sempre de estar em um nível mais profundo de rapport. Por ser uma pergunta muito direta, né, a pessoa pode se sentir um pouco acuada nesse caso. E você pode também aplicar a regra, né, o quadro do como se. Aplicar o como se. Então, o como se seria, né? Apenas suponha que ache. Como seria? Que aí você abre espaço, né? Eu gosto muito do como se, porque ele abre espaço para essas soluções imaginadas a respeito daquela mesma situação, né? Então a gente quebra um pouco dessa racionalidade, né? Desse padrão único de racionalidade e consegue fluir melhor
com as ideias, enfim, se libertar daqueles limites autoimpostos pela sua própria mente. Próximo padrão, próximo operador é o operador modal de possibilidade. Operador de possibilidade, operador modal de possibilidade. São palavras como pode, não pode, capaz, incapaz, e elas estabelecem regras sobre o que é possível, sobre o que não é possível, né? Então, um exemplo seria: não posso dizer a ele. Então, a regra acaba generalizando as consequências imaginadas, né? Então, para que você possa quebrar essa generalização de consequência imaginada, você pode perguntar, né? O que aconteceria se dissesse? Ele também presume uma impossibilidade, né? É uma coisa presumida, que você pode também quebrar isso perguntando, né? O que te impede? Então, você pode também aplicar o como se de novo, que seria apenas suponha que possa, né? Que pudesse. Como seria? Isso vai dar possibilidades, né? Abre possibilidades e faz com que essa impossibilidade, né? Esse bloqueio que é presumido, que é imaginado, ele deixa de existir, né? Você abre possibilidade para o imaginário, vai lá e imagina como seria. E isso, né, aumenta as fronteiras das pessoas, né? Você fica livre para poder pensar em outras possibilidades. Bom, esses são os padrões de generalizações. A gente vai entrar agora na categoria das distorções. Distorções. Tomar uma aguinha aqui para a gente continuar. Então, distorções. O primeiro padrão de distorção é a equivalência complexa. Então, a gente tem os equivalentes complexos. Os equivalentes complexos eles são duas afirmações tidas com significados para a mesma coisa, embora elas estejam ali em níveis neurológicos diferentes. Mas vamos aos exemplos que vai ser mais fácil explicar. Então, ela está sempre atrasada. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses, porque não necessariamente essa palavrinha, essa conexão entre uma sentença e outra, entre uma afirmação e outra, vai estar no discurso da pessoa. Então, assim, ela não se importa. Ela não se importa. Então, uma coisa equivale à outra, né? Estar atrasada equivale a não se importar. E isso não necessariamente acontece, né? Então, você pode questionar a equivalência completa, que seria exatamente como o atraso dela significa que ela não se importa. Essa seria uma maneira de fazer. Você pode também dar um exemplo contrário, que seria, por exemplo, Lucas se atrasou, mas ele é claramente comprometido, não é? Então você dá um exemplo contrário de uma pessoa que se atrasou, mas que é claramente comprometido. E aí você faz a pessoa pensar a respeito disso. Você pode inverter também. Inverter seria, então, você pensa que alguém que não se importa estará sempre atrasado? Seria uma forma de inverter a sentença. E você pode também fazer uma outra pergunta, que seria perguntar se isso se aplica à pessoa que está falando, né? Então, que é perguntar para a pessoa se ela poderia se colocar naquela situação, né? Então, se você não se importasse, né? Estaria sempre atrasado? Porque uma coisa fica como equivalente à outra, né? Então, se você não se importa, você vai estar sempre atrasado. E isso faz também com que a pessoa
pense melhor sobre aquele padrão de linguagem que ela está usando. Então, a gente tem também as nominalizações, que é um outro padrão de linguagem, que é o processo que se transformou em substantivo. Então, um exemplo seria: tenho medo do fracasso. Então, você está transformando um processo num substantivo. E aí, para você inverter isso, você precisa transformar esse substantivo num verbo, né? Voltar ele para ser um verbo. Então, como é que seria esse exemplo aqui? Que seria: do que tem medo de fracassar fazendo? Que seria o verbo, né? Você traz a ação, o processo para aquele momento, e deixa de ser uma nominalização, deixa de ser algo que vá ser uma distorção, né? Essa distorção ela volta para o que deveria ser. Então, o próximo padrão seria a leitura mental. A leitura mental, ela acontece quando o estado interno de outra pessoa ele é suposto sem devidas evidências. Então, por exemplo, ele não gosta de mim. Não necessariamente está errado. Pode acontecer da pessoa estar certa quando fala isso. Mas se a gente pode checar, se a gente pode verificar, por que não fazer, né? Então, a gente tem que pedir evidências. Então, como sabe que ele não gosta de você? Gosta de você. E aí a pessoa vai te trazer os motivos pelo qual ela pensa. Mas, muitas vezes, as pessoas estão só fazendo leitura mental mesmo. Elas não têm evidências reais de que aquilo ali realmente acontece. A gente tem também, pode acontecer um outro padrão de linguagem, que é a leitura mental inversa. A leitura mental inversa, ela supõe que os outros podem ou devem ler a nossa mente e agir de acordo. Então seria, por exemplo, assim: se você se importasse, saberia o que quero. Isso acontece muitas vezes, né? Então, às vezes a pessoa pressupõe alguma coisa, espera uma ação de outra pessoa e, né, como se fosse mesmo, e acredita que a pessoa deveria saber. Isso é mesmo uma leitura mental inversa. Ele espera que a pessoa soubesse, e nem sempre sabe. Então, para isso, você deve perguntar, né? Você pode perguntar como iria saber. E ainda pode acrescentar a própria leitura de mentes, né? Você pode dizer que não sei ler mentes. Não sei ler mentes. Se a pessoa não falou, né, completamente plausível que você não saiba. Então, o próximo padrão é o causa-efeito. Causa e efeito. É quando você supõe, né, a pessoa supõe que o comportamento de uma pessoa automaticamente causa um estado emocional ou um comportamento em outra pessoa. Então, um exemplo seria: ele faz com que me sinta mal. Ele faz com que me sinta mal. Esse causa e efeito, né? Você supõe, né, que um comportamento de uma pessoa automaticamente vai causar algo em você. Então, para que você possa questionar isso, né, você tem que perguntar como exatamente que uma coisa causa outra. Então, seria assim: exatamente como você pensa que ele o faz sentir-se mal. Então, você busca entender, né, o que acontece para que você se sinta mal. Você pode também explorar as possibilidades de escolha, que seria, então, você se sente mal quando ele está perto. Como você gostaria de se sentir? Isso você vai explorar as possibilidades, né? E você ainda pode acrescentar a escolha. Gostaria de ter uma escolha
quanto a como se sentir, então a pessoa passa a, né, refletir sobre isso e ela passa a perceber que ela pode ter uma escolha, né? Isso vai mudar o jogo interno de pensamento ali. Então você pode, uma outra forma, seria você dizer para a pessoa, né, supor para ela que ela escolheu, que seria perguntar, né, por que você escolheu se sentir mal quando ele está por perto? Porque aí você supõe que aquilo ali é uma escolha e a pessoa vai te trazer aquelas respostas, certo? Então você tem mais um padrão de linguagem que seria a causa e efeito inversa. Ela pode acontecer de maneira inversa também, quando a responsabilidade é descabida e ela é suposta para os estados e comportamentos do outro. Então, por exemplo, seria assim: eu fiz com que ele se sentisse mal. Então, assim, você pode perguntar exatamente como que uma coisa causa a outra, né? Então, como exatamente você pensa que fez com que ele se sentisse mal? Você vai buscar ali, né, entender exatamente como que isso aconteceu, por que que uma coisa é efeito da outra. Você pode também explorar novamente as possibilidades de escolha, né, que seria: você acha que ele tinha escolha quanto a como se sentir? E pode também fazer novamente uma suposição de que a pessoa escolheu, né? Então, por que você pensa que ele escolheu responder dessa forma? Opa. E isso você consegue quebrar esse padrão de causa e efeito inversa. A gente tem também as pressuposições, que talvez sejam o mais popular de tudo, que são as pressuposições. As pressuposições é uma suposição descabida que limita, né? Que limita e ela não é abertamente afirmada, né? Então, um exemplo seria: por que você não consegue fazer nada certo? Por que você não consegue fazer nada certo? Então, aqui a gente tem já um padrão em cima do outro, né? Isso pode acontecer, acaba sendo uma generalização e uma pressuposição. Então, você pode apresentar a pressuposição diretamente, perguntar, né? Você pensa que não faço nada certo? E aí você já desafia diretamente. Você pode apresentar a pressuposição e desafiar também, né? Que seria: você pensa... essa seria a forma, né? Estou repetindo essa aqui. Que seria você apresentar a pressuposição e já desafiar ela diretamente, né? Você pensa que não faço nada certo? Que é uma maneira direta de você perguntar. E você pode também aceitar a pressuposição e desafiar a deleção e as generalizações que podem acontecer, né? Então, o que lhe faz pensar que não posso fazer nada certo? Então, gente, vocês podem perceber que na linguagem, né? Acho que aqui ficou muito claro, né? No exemplo, né? Por que você não consegue fazer nada certo? Isso é uma estrutura superficial, né? O que está por trás disso? O que está na estrutura profunda? O que está na base do iceberg, né? O que faz com que a pessoa pense que uma outra pessoa não faz nada certo, né? Então, para a gente poder ir mais a fundo nessa experiência sensorial, né? Entender o que aconteceu para que a pessoa chegue nesse padrão de linguagem, fale dessa forma, a gente usa os padrões de metamodelo para, né, recuperar essas informações. Então, muito importante saber é que uma única frase ela pode conter múltiplos padrões de metamodelo. E alguns padrões podem ser classificados um sobre o outro. Então, por exemplo, as nominalizações
são às vezes classificadas como deleções e julgamentos como distorções. Então, eu vou colocar aqui como anotação: uma única frase pode conter múltiplos padrões. Múltiplos padrões. Então, como por exemplo nessa frase aqui em cima, né? Onde por que você não consegue fazer nada certo? Então, a pressuposição de que a pessoa não faz nada certo e é uma generalização também, dizendo que ela nunca não fez nada certo. Então, acaba sendo dois padrões em uma mesma frase. Então, eu queria te mostrar uma possibilidade que talvez você se interesse. Que eu percebo que tem muitas pessoas que têm um interesse em dar um passo mais à frente nesses conhecimentos da PNL e ir um pouco mais a fundo. E o fato é que eu desenvolvi um treinamento completo sobre metáforas para a restauração de padrões negativos de pensamento. O metamodelo de linguagem é dos conteúdos, né, da minha grade de conteúdos no treinamento. E aqui nessa sequência de vídeos eu busquei, né, passar o máximo de conhecimentos possíveis, mas o nosso tempo é limitado e eu não consigo entregar tudo que eu tenho para vocês. Então, mais para frente eu vou falar sobre esse treinamento. Por enquanto, eu queria que você deixasse aqui abaixo o seu comentário, qual que é a sua percepção sobre o conteúdo, as suas dúvidas, caso você tenha. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a aplicação prática dessa ferramenta, que são instruções que vão te ajudar a obter melhores resultados com os padrões de metamodelo. Tá certo? Então, gratidão e até o próximo vídeo.